A todos. Bom dia. Agradeço imensamente os que ficaram, né? É sinal que a gente ainda serve para alguma coisa. Muito querido. Queria cumprimentar aqui o nosso querido governador Diogo, o nosso colégio de governadores, o Henrique, o Jô Antiório, o Paulinho, a Ana Maria, o Osmar, creio que eu falei todos, né? Maria Lúcia. Joaquim. Bom, gente, eu estava apreciando muito aqui a reunião que foi realizada pelo nosso governador Diogo com os presidentes. E eu me recordei que há poucos dias eu estive lá em Fortaleza, no Instituto Rotário, e conversando com o secretário-geral de Rotary Internacional, o John Rilco, ele falou assim: Antiório, como é que está o Brasil? Eu fiquei assim preocupado com essa pergunta, porque quando eu fui diretor, o Brasil tinha 58 mil associados. E hoje nós estamos com aproximadamente 50 mil. Então significa que nós, neste período de 10 anos praticamente que eu saí da diretoria, nós perdemos cerca de 8 mil associados. E aí, conversando com o John, eu tenho a felicidade de ser amigo dele, porque eu fui um dos selecionadores dele para ser secretário-geral, junto com a Laje aqui do Brasil. Ele me perguntou: o que você acha que está faltando aqui no Brasil? E eu fui muito claro a ele, porque eu pertenço a um clube que teve uma origem histórica de lideranças, histórica de trabalhos junto à comunidade. E eu senti que hoje nós estamos mudando um pouco o nosso formato. Então, eu disse a ele o seguinte: nós temos que resolver, não só no Brasil, porque ele me disse, na Nigéria está crescendo, na Ásia está crescendo. Eu falei a ele o seguinte: talvez nós tenhamos que ver qual seria o foco principal para nós fazermos Rotary, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E o enfoque é: ou nós somos populistas, ou nós somos aquilo que o princípio de Rotary nos pede, de ser homens e mulheres líderes dentro das nossas comunidades, fazendo projetos de envergadura, normalmente que abrange toda a nossa comunidade, e com seriedade, principalmente na admissão dos novos sócios. A gente tem notado que no decorrer dos tempos, quando eu fui governador desse distrito nosso, nós tínhamos só no Rotary Club de São Paulo 400 associados. Hoje nós temos talvez 10% desse número. E cada clube que eu estou participando através das nossas palestras, a gente sente a mesma coisa. Então, não adianta nós colocarmos gente dentro do Rotary. Adianta colocar pessoas que realmente podem ser rotarianos. E para ser rotariano não precisa ser rico, nem milionário. Eu sou talvez, eu e o Cizenando, os dois mais antigos de Rotary no nosso distrito. Tem o More lá em Suzano, e talvez nós sejamos os mais antigos. E o que eu sinto é que quando eu entrei em Rotary, eu tinha 24 anos. Acabado de casar.
não tinha dinheiro, em hipótese alguma. Eu sempre trabalhei desde os 12 anos de idade, em empresa dentro de Osasco. Então, me convidaram porque eu fiz uma apresentação educacional dentro de uma feira que o Rotary Clube de Osasco havia fundado essa feira. Ao lado da Associação Comercial, ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo de várias entidades representativas. E a hora que eu cheguei dentro do meu clube, que meu pai também era rotariano, fundador, eu fiquei meio deslocado, porque lá estavam as melhores e maiores figuras da minha cidade. Médicos, dentistas, advogados, professores, diretores de grandes empresas. O Lázaro de Melo Brandão, que foi presidente do Bradesco e grande amigo nosso, que infelizmente nos deixou. E eu me senti pequeno, mas eu senti que os rotarianos foram me acolhendo de uma forma tão expressiva que eu fiquei cada vez mais apaixonado por ser rotariano e por estar naquele clube. E aí eu desenvolvi minha vida, que eu ainda estava cursando a minha faculdade de engenharia. Eu cursei a faculdade, continuei no Rotary, terminei minha faculdade, fui para outras assim por diante. E eu hoje me sinto um homem realizado, porque nesta realização, através do Rotary, eu consegui ter uma amizade mundial e profissional, e de lideranças, e de amizade, de tal forma que nós abrimos portas em diversos lugares. Para vocês terem uma ideia, eu presido a Federação das Escolas Privadas no Estado de São Paulo, são 11 mil escolas. Eu tenho conversado, que eu conheci através do Rotary, com o secretário de Educação do Estado, com o governador do Estado, com o secretário de Educação do município. Vou para outras partes de São Paulo, lá em Ribeirão, em Araraquara, em Guarulhos, etc., sempre sendo muito bem recebido, porque eu sempre uso no meu paletó ou na minha camisa o símbolo do Rotary, e eles conhecem o Rotary, que sempre foi uma organização de excelência. Então vejam vocês que eu comecei de nada e consegui chegar ao mais alto cargo em Rotary Internacional, de ser diretor. Então é isso que eu gostaria de colocar para os nossos companheiros aqui presentes. Eu estava ouvindo muito rapidamente as palavras do governador Diogo para os presidentes de clube. E o que eu notei é que talvez nós estejamos com muito acúmulo de informações. É o WhatsApp, é o e-mail. Fui consagrado por falar e-mail e não e-mail. É o Twitter, enfim, uma quantidade imensa. E agora vem ainda a inteligência artificial. Então vejam vocês, será que nós precisamos de tudo isso? Em 1997, o Cisenando e eu era governador, o Cisenando era meu instrutor, nós inauguramos esse tipo de atividade. É o Seminário de Multi-Informação. Exatamente para recapitular com os presidentes e com aqueles que frequentam as nossas assembleias distritais a respeito do Rotary. Eu estava vendo aqui, por exemplo, uma pergunta que foi feita ao governador. Eu quero que o mandato seja de 2 anos. Aí o outro pergunta assim, eu quero acabar com a revista Rotary. E assim sucessivamente. E nós tivemos que informar que isso são cláusulas pétreas do próprio Rotary Internacional, que só podem ser mudadas através da mudança no Conselho de Legislação,
que em abril será realizado com a participação do Hamilton e do Jô. São propostas que a gente tem que fazer para modificar qualquer coisa em Rotary. Então, o que eu penso é o seguinte: nós temos que saber focar os nossos clubes. Os nossos clubes não são iguais. Quando eu falo em Aldeia da Serra, que eu tive a oportunidade de ser o governador fundador, é um estilo que não se adaptou, por exemplo, com o Jandira. E talvez não se adequou ao centro histórico. Esse ano eu fiquei feliz porque eu fui a todas as posses no Alphaville. O Barueri foi excepcional, o Barueri Alphaville, excepcional, os diversos tamborés, centro histórico Alphaville e etc., centro comercial. Eu fiquei feliz porque eu vi uma integração de presidentes fantástica e de pessoas que realmente entenderam o que é Rotary e o que é ser voluntário. Eu estava vindo hoje para cá, interessante, eu encontrei duas situações interessantes. A primeira foi um morador de rua. Ele se pôs à minha frente no meu carro e estava escrito: fome dói. Cheguei aqui para estacionar o meu carro, um outro morador de rua me pediu para guardar meu carro. Então, esses são problemas que nós estamos convivendo hoje, seriamente, e aonde nós estamos. Ao mesmo tempo, eu falei das escolas, nós temos cerca de 10 a 12% dos alunos matriculados em escolas regulares com problema de saúde mental. É autismo, é TEA, é TDAH e assim sucessivamente. Eu sempre comentei nas minhas andanças rotárias que nós não atacamos no varejo. O Rotary não ataca no varejo. Rotary ataca no atacado. Exemplo que em 1985 eu até fui um dos coordenadores da campanha Polio Plus. O governo brasileiro disse que nós terminamos e erradicamos em 94, mas na realidade nós complementamos em 1990. Para vocês terem uma ideia, um trabalho hercúleo que todos nós fizemos e conseguimos arrecadar 120 milhões à época para instalar todas as vacinas necessárias no Brasil. Então vejam, esses são problemas que nós vamos jogar dentro das nossas comunidades para que eles se ressaltem daquilo que precisa melhorar nas nossas andanças e no nosso voluntariado. Eu também gosto de mostrar para a pessoa que queira entrar em Rotary, precisa saber o que é Rotary, né? E é tão simples, porque nós fomos, durante os anos, fomos reformulando a linguajar que existia através do Conselho de Legislação, aonde a gente transformou em pequenas duas estrofes. Rotary é um conjunto de lideranças da comunidade que se reúnem constantemente, discutem através das suas profissões e realizam projetos para a comunidade. Isso é Rotary. E, paralelamente a saber o que é Rotary, nós precisamos entender que para eu ser rotariano não basta ser qualquer pessoa. Eu preciso estar com a verdade, eu preciso estar com a justiça, eu preciso criar cada vez mais novas amizades, eu preciso buscar a paz mundial, hoje no mundo com 94 países em guerra. E nós, será que nós estamos pensando nisso?
ou se nós estamos pensando em comprar pirulito. Vejam bem, depois vem uma outra parte do Rotary, que é sobre os objetivos do Rotary. Será que nós cumprimos os objetivos de Rotary? Primeiro, desenvolvimento do quadro associativo. O Rotary não recomenda que nós cresçamos na nossa organização de qualquer forma. Nós queremos gente que entre e que continue conosco, porque o rotariano que entra e sai, ele denigre a nossa imagem, normalmente. Por que saiu? Saiu por quê? Então, o desenvolvimento do quadro associativo é extremamente importante, porém, com categoria, com responsabilidade e com conhecimento que a pessoa pode amanhã ser alguém para servir a nossa comunidade. Então, meus companheiros, paralelamente aos grandes projetos que eu disse, os grandes projetos que eu disse foram aqueles que foram elaborados e instituídos pelos rotarianos nas suas mesas em cada clube. Projetos que poderão envergar, por exemplo, a despoluição do Tietê, a despoluição do Rio Pinheiros, assim como lá na França despoluir o Sena, em Portugal o Tejo, na Inglaterra o Tâmisa. Esses são projetos de Rotary para nós mostrarmos ao mundo quem é a nossa organização. Vamos levar as nossas cabeças para as escolas, mas não para ajudar. O governo dá muito dinheiro para as escolas. Eu conheço esse caso. Tanto a Secretaria de Estado de São Paulo, como o município de São Paulo, Padula, tenho conversado muito com Padula. Nós estamos preocupados em integrar as crianças de inclusão dentro das crianças que não são inclusas. E aí é que entra o Rotary, que nós temos aquele grande projeto, o projeto Rumo, por exemplo, o projeto de liderança distrital, através do RAILA ou RILA. É assim que nós podemos trabalhar em Rotary e vamos começar a ser admirados, porque aquele pessoal faz, o Rotary faz. O meu município, ele cresceu graças ao Rotary. Quem criou praticamente a autonomia municipal, destacando-se de São Paulo para ser uma nova cidade, foi o Rotary. As escolas diversas que nós conseguimos adquirir em Osasco, foi o Rotary que ajudou, e assim sucessivamente. E é isso que nós precisamos pensar em cada um dos nossos clubes. E para isso nós precisamos estar empolgados, nós precisamos estar emocionados, nós precisamos estar motivados para juntos fazermos o bem da nossa própria comunidade. Não adianta ser rico milionário, porque às vezes eu sou abarroado no semáforo e me dão um tiro e eu morro. E toda a minha fortuna foi por água abaixo. Então, é isso que eu gostaria de tentar colocar para vocês. E foi isso que eu disse ao secretário-geral de Rotary Internacional. Eu falei, John, outro grande problema. Vocês cansam a nós todos com tantas picuinhas. Falei mais ainda para ele. Eu falei, vocês precisam verificar aqueles que vocês pedem para mostrar aos rotarianos o que é Rotary. E se você modificar isso, talvez nós possamos fazer o 50 virar 59 ou 60, como diz o nosso presidente de Rotary Internacional brasileiro, Mário César, que ele quer 60 mil rotarianos no ano de presidência dele. Portanto, meus amigos, meus queridos companheiros, eu gostaria de mostrar isso para vocês, porque no passado, quando nós fazíamos as nossas reuniões, vinha aqui nessa tribuna um homem chamado
um homem chamado governador do distrito, que falava sobre a ética entre nós, o respeito entre nós, a motivação entre nós, a colaboração entre nós, as nossas responsabilidades e também o sucesso para cada um que participa e que faz alguma coisa pelo seu semelhante. Jesus dizia a mesma coisa que o Roder diz: dar de si antes de pensar em si. Aí nós teremos uma comunidade segura, uma comunidade com saúde, com educação, com cultura, que é muito importante, para nós modificarmos a humanidade. E aí acabar com os 94 países em guerra que a gente vê hoje. Então, meus queridos companheiros, presidentes, não presidentes, ex-presidentes, futuros presidentes, governadores, vamos nos dar as mãos e vamos fazer o nosso clube, o nosso distrito, o nosso Rotary Internacional, uma das maiores e respeitáveis instituições em todo o mundo. Um grande abraço a todos, muito obrigado. O governador disse que ia me dar um presente, mas ele falou que não vai dar cachê, né? O presente dele é um relógio, mas vendeu tudo, acabou.